Olá, tudo bem? Nesse programa de hoje, que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, apresentaremos ela, uma professora que atualmente é a nossa prefeita municipal e que desde 1983 começou a sua história aqui em Alto Taquari. São mais de 40 anos de vida que ela vai contar agora pra gente. Apresentamos então Marilda Esperandil. Marilda Garofalo Esperandil, eu vim do município de Itajobi, estado de São Paulo. Conheci aqui Alto Taquari em final de 1983 e me mudei para cá em 1984. Alto Taquari, a gente nem tem como falar, vendo hoje, vendo naquela época. Era uma cidade assim pequena, né? Não tinha um palmo de asfalto, era poucos comércios, não tinha muitas famílias que moravam aqui, então era muito diferente do que é hoje, né? Olha, Júlio, no começo dava vontade sim, porque a gente morava já numa cidade em São Paulo estruturada, né? Perto de grandes centros, né? Cidade pequena, mas perto de grandes centros, então a gente saiu da faculdade, veio para cá e assim, sentia muita falta assim de lá, mas no começo era triste. Olha, para falar a verdade, eu chorei um ano, porque não tinha telefone para falar com a família, energia elétrica não tinha, água era difícil, tudo era muito difícil. Então assim, eu senti assim, no começo eu senti muita dificuldade em me acostumar aqui. Olha, eu e o Laírton namorávamos, né? Tivemos 6 anos e meio de namoro. E em 83, o pai dele adquiriu terras aqui em Alto Taquari. E aí, então, nós marcamos o casamento, né, para fevereiro de 1984. No final de 83, eu vim aqui conhecer, né? E aí nós, por conta da fazenda que eles tinham adquirido aqui, o pai do Laírton, né, a família deles, e nós falamos, nós vamos fazer a nossa vida lá. E eu era recém-formada, eu fiz letras, né, professora de português, inglês, então eu vim para cá com a cara e coragem, com o objetivo, né, de dar aula, de realmente fazer aquilo que eu havia me formado. Então foi com isso, com essa intenção que eu vim para cá, mas o objetivo principal era o Laírton cuidar, e o Laírton e os seus irmãos, né, cuidar das terras da família deles. Ai, Júlia, eu não sei nem o que eu pensei. Eu sei que, olha, era muitas emoções juntas, sabe? Era preparativo do casamento, mudança de família, mudança de cidade, mudança de estado. Era um turbilhão de coisas na cabeça que passava, né? Mas assim, a gente sempre pensa, eu vou para um lugar novo, né? E o que eu achei de diferente aqui, Júlio, um diferencial muito grande aqui dessa cidade, que mesmo tendo poucas famílias, poucas pessoas, o povo sempre foi acolhedor. Desde o primeiro momento que eu pisei aqui, nos lugares que eu fui, o povo sempre muito acolhedor. Então, o Alto Taquari tem esse diferencial, né? Tanto antes, em 84, 83, como agora, tem um povo acolhedor. Mas quando eu cheguei aqui em 84, Júlio, nós tivemos dificuldades em arrumar casa, porque não tinha casa aqui para alugar. Então nós nos instalamos por uns 8 meses em Alto Araguaia. Eu arrumei casa, né? Nós arrumamos uma casa lá. A nossa fazenda era aí na região do Sapo, né? Então eles cuidavam da fazenda, vinham para Taquari, mas também nós ficamos por 8 meses morando em Alto Araguaia. E lá eu tive assim, dificuldade para dar aulas, né? E então aí, quando foi no início de 84, eu vim para Alto Taquari e consegui aula. Aí foi tudo de bom, porque aí, olha, aí eu conheci
a Elza, finada Elzinha, que hoje tem um nome na nossa escola, Elzinha Lizardo Nunes. Conheci a família da Elza, do seu João, né, que me acolheram muito bem. Conheci a Eliana Horst, a Doris, esse pessoal todo. Aí eu fui para a escola, né, Carlos Irigaray Filho, que era uma escola muito pequena, era uma escola assim, com poucos professores, não tinha professores, tanto é que eu e o Laírto, para fundar o segundo grau, tivemos que dar aula. O Laírto teve que dar aula também, de graça, sem remuneração, para poder fundar o segundo grau aqui. Então essas pessoas que eu conheci naquele momento me fortaleceram a eu estabelecer aqui. Eu comecei a me entrosar com os professores, com os poucos professores que aqui havia. Na época a diretora era a Dinair, a irmã do seu Itamir, né? Finado seu Itamir, ela que era diretora aqui. E nós começamos aí assim. A Glacia eu conheci nessa época, que era uma professora que já estava aqui. Fui pegando amizade, fui amando a escola, amando os alunos. Foi aí que eu comecei, assim, a me familiarizar, a gostar de estar aqui. Porque aí eu produzia, eu fazia aquilo que eu sempre gostei, que foi ser professora, dar aula. Naquela época, só existia a escola Carlos Irigaray Filho. Não. Inclusive o portão de entrada não era nem do lado que é hoje, aqui em frente ao paroquial. Não tinha quadra, era uma escola, assim, era tudo terra, era poucas salas de aula, é muito diferente do que é hoje. Se pegar, só tem o miolinho do que é hoje. Poucas salas de aula, era uma escola simples, né? E lá funcionava, se eu não me engano, até a 7ª série ou 8ª, né? Mas assim, é com os professores que tinham aqui, né? Professores das séries iniciais, sempre teve aquelas professoras que foram minhas amigas de longas datas, Reila, Ioneide, Isilda, né? Uma série de professores, essas professoras que aqui estavam. O secretário da escola era o Davi, né? Diretora, como eu já disse, a Dinair. A minha primeira turma que eu dei aula aqui, que foi a turma mais antiga, o Eusébio era aluno, a Jocineide, filha do seu Itamir. Então é essa turma. Então assim, a gente vê esses alunos hoje, que já são senhores, né? Muitos, eu fui professora deles. E nós não tínhamos o segundo grau aqui, não tinha outra escola. E assim, fazer o quê? Então, para ter o segundo grau, foi onde eu e o Laírto nos propusemos a dar aula à noite para poder fundar o segundo grau, aqui no Taquari. Então, foi um marco na escola, na educação e para nós também, né? Então, assim, eu tenho ótimas recordações do tempo da escola, do meu início aqui, dentro da sala de aula, dentro da escola Carlos Irigaray. O município aqui não era município ainda, então não havia escola municipal. Que nem eu sempre digo, né? É a coisa que eu melhor sei fazer, o que eu mais gosto é ser professora. Eu aposentei como professora, né? E eu gosto do ato, da missão de transferir o conhecimento, de ensinar. Então, assim, nós éramos um conjunto de professores que a gente dava assim o máximo, sabe? Nós éramos muito comprometidos com a educação. E só tinha aquela escola. Então a gente não tinha que preocupar, eu vou pegar aula em outra escola, só tinha Carlos Irigaray. A escola municipal, quando o Alto Taquari emancipou, em 1986, que aí teve o primeiro prefeito, que foi o seu Erni, aí que fundou a primeira escola municipal, que era onde é o SECOI hoje, era de madeira lá, né? Então era com, acho que se eu não me engano, 3 ou 4 salas de aula, e foi lá que fundou a primeira escola municipal, num prédio de madeira, que é hoje onde funciona o SECOI. Então, assim, era bem precário. E na época que eu entrei aqui em 84, então não tinha ainda escola municipal. Então, eu achava muito bom o ensino, né? E assim, nós éramos muito comprometidos, e foi indo. Eu fiquei eu acho que até eu aposentar, né?
o Laírto foi prefeito por 2 mandatos, né? E na época que enquanto o Laírto era prefeito, eu ficava na Secretaria de Educação, como secretária. E eu acho que o avanço da educação foi sempre, hoje, né, nós temos uma educação ótima e sempre foi avançando. Mas desde o início nós tínhamos professores comprometidos. Aqui, Júlio, tinha um lugar que chamava PS. Esse PS tinha as cabines telefônicas. Nós tínhamos que ir lá, ficar numa fila, esperar a nossa vez para ir lá falar com a família. Torcer para que desse certo, né? Aí eu lembro muito bem que essas famílias que chegavam aqui junto com a gente também estavam todos lá no mesmo momento, pelo mesmo motivo, querendo falar com a família. Ou em Alto Araguaia, mas era o mesmo processo. Na cabine, chamava PS. Lá eu lembro muito bem da Edma, que trabalhava lá, a Cida, né, que hoje ela é agente comunitária, a Marleide, que é da família Koch. Então, elas que eram as telefonistas e nós íamos lá, entrávamos na fila e para falar com a família quando conseguia. Então, a gente conseguia notícia da família uma vez por semana, quando ia lá, quando conseguia. Isso para mim era muito triste, porque eu sempre fui muito ligada, principalmente com a minha mãe. É muito ligada, sempre junto, então eu chorava por isso. Num ano, o Laírto teve que me levar 13 vezes visitar a minha família, porque eu falava, eu amanhecia chorando de saudade, vai a nossa caminhonete para São Paulo. Mas é porque assim, é pelo amor da família mesmo, né? Então era o primeiro ano, eu nunca tinha ficado longe da minha família. Então eu tinha muita saudade, eu tinha muito, né? Então por eu ser muito ligada à família, eu tinha que ir lá ver eles de vez em quando. Então eu amanhecia chorando, lá a gente já falava, vou logo, né? E nós fizemos isso. Foi até acostumar, porque depois eu fui acostumando com os alunos, aí veio o Lairtinho, né? Eu já tinha uma ocupação, né? E sempre lembrando que no começo da minha vida aqui, a Elzinha me ajudou muito. Foi minha amiga, minha parceira, ajudou a cuidar do meu filho. Olha, ela era assim, eu me apeguei muito a ela, tanto quando ela morreu, o chão caiu para mim aqui, porque ela era como se fosse uma irmã para mim aqui, me ajudava em tudo. Então, assim, eu fui acostumando aqui e assim, gostando, cada vez eu fui gostando mais. O que me ajudou muito aqui foi eu dar aula e a escola, os alunos, aquela integração dentro da comunidade escolar, dentro da educação. Eu já gostava de dar aula. E juntando tudo isso, eu fui acostumando cada vez mais e cada vez menos eu ia para Itajubi, né? Aí eu não tinha aquele negócio de todo mês chorar e ter que ir. Olha, a nossa família nunca foi envolvida com política. Então, lá em São Paulo, a gente nem conhecia essa parte, nunca fomos envolvidos. Aí eu acho que quando chegou aqui, é pela necessidade, né? O grupo político, o Laírto fez parte, ajudou muito a Associação dos Amigos, que foi aquela que ajudou a emancipar Alto Taquari, né? Então, o Laírto estava muito, ele chegou aqui como agrônomo, ele era o agrônomo das sementes aqui, que é de propriedade do seu Paulo Léo. Então ele foi o agrônomo da família, né, Netzlaff, e junto se envolveu, né, com o seu Ernie Dreyer, seu Dino, com toda a equipe que estava trabalhando para emancipar Alto Taquari. Aí, quando o Alto Taquari emancipou, que teve o primeiro mandato de 2 anos, ele foi candidato a vereador. Mas nós nunca mexemos com política, para nós era uma coisa muito nova, muito diferente, né? Mas aí foi que nós fomos pegando gosto, porque a gente entrou na política para ajudar e para ver a cidade cada vez melhor, né? Aí a gente pegou gosto, que sabia que poderia estar ajudando o Alto Taquari a crescer, participar do desenvolvimento de Alto Taquari, e foi isso que nos motivou a ficar cada vez mais na política. Aí, quando foi o segundo mandato, ele se candidatou, já ganhou para prefeito, né? Então teve o mandato de 2 anos, já depois o Laírto foi prefeito, no primeiro mandato de 4 anos. Então,
Aí motivou mais ainda a gente buscar coisas, fazer. Então nós participamos, Júlio, eu e Laírton, desde o primeiro momento de Alto Taquari. Nós participamos da emancipação e de cada parte do crescimento de Alto Taquari, de cada parte do desenvolvimento. Tudo a gente estava junto. Então, a gente sente um pouco de pai e mãe do Taquari, porque nós participamos de cada etapa. E Alto Taquari emancipou em maio e o meu filho Laírton nasceu no mesmo ano, em março. Então, você vê a coincidência. Parece que a gente tem o Laírton como filho, mas adotamos Alto Taquari também como nossos filhos, os moradores daqui como filhos, porque a gente entrou para ajudar a participar do desenvolvimento e crescimento do município. Na verdade, eu fui secretária de Educação por 17 anos, né? Todo o mandato do Laírton foi prefeito, foi eleito 4 vezes, prefeito por 3 mandatos. Eu sempre ajudei ele na parte da educação, saúde, social, tanto é que ele está me ajudando agora enquanto prefeita, né? Nós trabalhamos muito juntos, nós temos os mesmos objetivos, os mesmos ideais, então nós sempre nos ajudamos. E assim, eu fui secretária, eu trabalhei no social ajudando, já fui até um pouco secretária de saúde também, por 1 ou 2 meses, mas para dar uma força também lá na saúde. Então eu sempre nós trabalhamos em conjunto. Fui vereadora por um mandato, né? E só que assim, isso nunca pensando em ser prefeito um dia, né? Sempre com o objetivo de estar ajudando o município junto com o Laírton. E agora na última eleição, né? Nós citaram o meu nome para me candidatar a prefeita, que para mim foi uma surpresa, mas assim, sempre pensando no bem do município, sempre pensando em ajudar no desenvolvimento, pelo conhecimento, bagagem que a gente criou ao longo dos anos, aí eu aceitei o convite de me candidatar, né, pelo meu partido a prefeita do município. E para mim hoje eu elegi, né, estou prefeita, muito satisfeita, tenho assim a satisfação de tudo que eu ajudei o Laírton, ele está retribuindo agora, me ajudando, me aconselhando muito e ver o município crescer. Para mim, Júlia, a melhor coisa de estar prefeita, que nem eu digo, ser prefeita é trabalhar para o povo. Não tem esse status, não vejo esse status talvez que muitos veem. Para mim, é trabalhar para o povo, ajudar o município e é por isso que eu estou aí. É para trabalhar para o nosso povo, ver o nosso município crescer, desenvolver cada vez mais, assim, tornar o município assim, visível a nível estadual, né? Então é por isso que nós estamos trabalhando muito. Então, para mim, estar prefeita hoje, o melhor é poder ajudar o município a crescer, desenvolver, estar junto com as pessoas que ao longo do tempo, né, nós fomos nos acostumando e amando, porque hoje é a família taquariense, né? Então, voltando a falar do desenvolvimento, né, a Alto Taquari deu um salto que eu observo quando chegou, né, a Ferronorte, chegou a usina e junto vieram, porque nós tínhamos aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, que vinham em busca de plantar, né, a soja, o milho, né? Aí quando começou a chegar a usina, né, a Ferronorte, também começou a chegar o pessoal do Nordeste, né, que foi juntando tudo e formamos a família taquariense. Então eu agradeço muito a esse povo que veio um pouquinho de cada canto do Brasil para formar a família taquariense. Então assim, aqui a gente tem muitos estados participando da nossa cultura e isso a nossa cultura é rica nessa parte. Então eu só tenho que agradecer de estar prefeita do município com tanta riqueza cultural. O que eu tenho para falar é que as crianças de hoje, né, os jovens, é o nosso futuro, né? Que estudem, nunca parem de estudar, porque o estudo é a melhor herança que um pai pode deixar para um filho. O estudo é tudo. Eu não sou filha de família rica, mas o estudo que me levou
onde eu estou hoje sempre foi através do meu estudo, da minha garra e do meu amor pela minha profissão, amor pelo que eu faço. Então, o recado que eu quero dar é que estudem para poder contribuir com o desenvolvimento de Alto Taquari. Nós estamos preparando Alto Taquari para o turismo, que nós estamos aqui com o lago maravilhoso, que logo acaba todas as obras ao redor, ao entorno do nosso lago, né? Nós estamos expandindo a cidade bastante, né? Nós estamos agora com todas as nossas saídas aqui, tudo asfaltadas, então a gente está trazendo progresso, estamos lutando para trazer um curso superior para cá, mas hoje a gente não deixa desassistido quem quer estudar, que a gente paga o ônibus, ajuda a levar com bolsas de estudo também para os carentes, para levar nos municípios vizinhos que ofertam o curso superior. Então a minha mensagem é: estudem para poder cuidar de Alto Taquari quando nós não estivermos mais aqui, quando nós já passar a nossa época. Porque, olha, eu tenho um sonho muito grande, ver Alto Taquari se destacando no turismo dentro do estado, quem sabe dentro do nosso país, porque Alto Taquari tem esse potencial. Basta a nós procurarmos formas para esse desenvolvimento. Então, o que eu quero muito, do que eu vi Alto Taquari, nossa, hoje pode-se dizer é uma metrópole, de quando eu vi, já evoluiu muito, mas nós queremos ainda que cresça mais, que evolua mais, que chegue mais pessoas, que cresça, é isso que eu quero para a nossa Alto Taquari.